primeiramente tu vai ter o teu objetivo, a tua meta, teu foco. Ali tu já vai ter toda aquela vontade, que é o princípio que tu tem que ter. Só que tem um caminho, e esse caminho pode ser difícil, muito mais difícil que o normal, e pode ser facilitado com estratégia. Aí, no caso, a estratégia seria a ponte que vai facilitar essa ultrapassagem, né, esse rio, no caso, seria. Oi, eu sou o Vinícius Ribeiro dos Anjos, eu tenho 18 anos, venho do Rio Grande do Sul, do Alegrete. Primeiramente, eu comecei a pensar em carreiras militares pelo YouTube, assistindo vídeos, eu sempre gostei desse tipo de coisa, né, assistindo vídeo do exército, teste físico, esse tipo de coisa, eu sempre gostei bastante. Aí, a partir disso, eu me inspirei para tentar o concurso da ESA. E a partir daí, eu comecei a minha preparação durante um ano que eu utilizei dos cursos aí para mim atingir meu objetivo. Não, a minha primeira prova militar foi a ESA. O único vestibular, no caso, que eu fiz foi o Enem, em 2022. Foi a única prova que eu tinha feito na vida até meus 17 anos, né? Aí a ESA foi minha segunda prova, no caso, mas militares a primeira. Pior que não, na minha família não tem muita gente militar. Foi uma coisa minha mesmo, de gostar mesmo da disciplina, do respeito que eles têm lá da ordem e tudo mais, que eu me identifico bastante e foi assim que eu me identifiquei. A minha família foi bem tranquila quanto a isso, né? Quando eu falei que eu queria me preparar para um concurso militar, ninguém fez nenhuma objeção e me apoiaram bastante, minha mãe, meu pai, todo mundo na minha volta. No início da minha preparação, eu fiz o curso preparatório, foi o dinheiro que eu tinha inicial, por assim dizer, só que eu perdi bastante tempo nele, que ele não era qualificado o suficiente, né, para preparar os alunos. E eu acabei caindo na fala do malandro e perdi bastante tempo. Perdi uns 6 meses de curso ali, achando que eu estava aprendendo, mas na verdade eu não estava, né? Eu achava que eu ia bem nas questões que eles me propunham, mas elas eram fáceis, né, para a prova, no caso, e eu me falseava. Aí eu aprendi mesmo que eu tava indo numa mão errada quando eu conheci a estratégia pelo YouTube. O Estratégia abriu meus olhos quando eu comecei a ver as revisões de matemática do professor Ismael e eu comecei a apanhar bastante nas questões. Aí eu vi que eu não sabia muita coisa, né, que eu tinha muito conceito deixado para trás, assim, e apenas decorava, não entendia a matéria direito. Geografia, história, nas demais, literatura, português. E eu eu conheci o Estratégia bastante a partir daí. Aí eu fiquei um longo tempo no YouTube, com as aulas gratuitas que o Estratégia disponibiliza, para todos os alunos, né, no caso, e que são ótimos, é um excelente conteúdo gratuito, que todo mundo tem acesso, que nenhum outro curso faz igualmente ele, né. Ele disponibiliza PDFs, vários materiais, todos gratuitos para o pessoal assistir. O cara pode ter uma boa base só naquele material, pra ter noção. Aí eu assisti premonições, revisões, operações que tinha, fazia simulados, que eles propunham também ali na aba, né, do curso. E eu fui adquirir o Estratégia em si quando eu ganhei ele no Provão de Bolsas. Eu fiz o Provão de Bolsas, aí eu atingi a meta que era estabelecida, né, acertar mais de 80% da prova e ficar entre os 50 colocados. Aí eu consegui uma bolsa 100% gratuita e a hora que eu abri o curso, eu senti mesmo que aquilo era verdadeiro, né, porque eu peguei um curso que não era tão bom e eu vi como é que era. Aí a hora que eu abri o Estratégia, eu senti como é que é um curso de verdade, né? Com todo aquele conteúdo, toda a gama de conhecimento que eles me propunham ali, toda a acessibilidade que eles disponibilizavam, né? E a possibilidade de vários tipos de aprendizado, né? Porque tu pode acessar pelo PDF, por vídeo, pelo livro digital interativo, LDI no caso, né? E também o contato que tu tem com o professor ali. Isso é muito importante na minha preparação. Foi o contato que eu tinha com os professores, né, na comunicação entre mim e eles. Ao longo do Telegram ali, Instagram também. Fora as lives no YouTube e as salas VIPs que tinha, né? Fora que eles ainda disponibilizam o psicológico para te adaptar bem à preparação. Isso me ajudou demais. De primeira, assim, eu vi que tinha 3 cursos de inglês completos. 3 professores, no caso.
Tu podia escolher, tipo, tu queria a professora Andrea ou o professor Leonardo. Aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode, né? Tem 3 cursos de inglês aqui pra mim escolher qual professor eu quero. Aí, tipo, eu podia assistir as aulas de um, fazer as questões do outro, assim, né? Fora a matemática também tinha 2 professores, o professor Ismael e o Esquian, que davam... As aulas são ótimas, né? Completíssimas, tem muita aula ali, exemplificando todos os conceitos. E outra coisa que me impressionou bastante foi o banco de questões. No outro curso, no caso, o ruim, né, que eu fiz, tinha um número limitado de questões. E eu tinha que refazer as questões, tipo, meio que já sabendo o gabarito, sabe? Era uma coisa, assim, que me prejudicava bastante. Aí, a hora que eu abri o banco de questões, eu vi muita diferença, porque é infinita. As questões são infinitas, tu pode fazer, e sempre tem, tu pode continuar ali. E nisso também, a correção que eles disponibilizam ali na comentada, A, B, C, D, eles comentam todas as questões, dizendo o porquê delas estarem erradas, fora a correção em vídeo que eles têm ainda. Isso é fora do comum pra mim. O Estratégia Militares me ajudou na classificação desde quando eu comecei a usar ele pelo YouTube, até depois quando eu comecei a utilizar o curso em si, pago. A partir também do incentivo dos professores que eles dão, as mensagens que eles deixam ali pra pessoa ficar bem, né? O professor Ismael, nas aulas dele, ele sempre dá um incentivo pra pessoa seguir em frente, não desistir, embora o conteúdo seja difícil de aprender. E às vezes ele tem uns empecilhos bem fortes e tu tem que ultrapassá-los. E nisso eu fiquei motivado a continuar minha trajetória e os meus estudos em si. Também, outra coisa que ajudou muito a tirar a nota que eu tirei na prova foi as revisões que eles dão no YouTube, né, de graça, para as pessoas assistirem. Naquelas revisões, para terem noção, a pessoa matava umas 10 questões na prova, tipo, incluindo geografia, matemática, português. O conteúdo estava ali. No sábado, que teve aquela revisão geral de 12 horas, se eu não me engano, aquilo ali, o cara que, tipo, não estava tão bem preparado, se ele assistisse aquela revisão, ele ia ter umas questões a mais ali no domingo, sem dúvida. Simulados é uma parte essencial da preparação. Neles tu vai ver a tua progressão no conteúdo e onde tu tá fraco. Quando tu erra uma questão no simulado, tu tem a capacidade de poder voltar nela e aprender aquele conteúdo que tu não estava bem. Então é uma capacidade de tu revisar aquilo que tu está mal, né? E não errar na prova. Por isso que é o nome, né? Tu simula a prova. Então tu vai ver lá o que tu erraria se tu fizesse a prova. E se cair na prova aquilo que tu errou, provavelmente tu não vai errar. Porque tu já aprendeu, o objetivo é tu fazer o simulado para aprender com teus erros. Essa é a base. E os simulados, por exemplo, de estratégia, tem um nível ótimo, muito parecido com o da prova, até mais elevado para preparar o pessoal no nível acima da prova, para quando chegar lá, ver ela tranquila, né? Porque o pessoal que faz o simulado de estratégia, assim, seguidamente, vai perceber, por exemplo, em matemática, que as 14 questões que o professor Ismael propõe lá, né, são bem mais difíceis que as da prova. No momento que tu abrir a prova e ver as questões de matemática, por exemplo, do ano 2023, tu, sem mentir, tu dava risada esse ano, se comparasse com as do professor Ismael, que o cara tinha que estar sempre ligado nas pegadinhas, etc., na interpretação dos enunciados para poder resolver. Em geral, eu ia até bem nos simulados, a minha média, mais ou menos, eu tirava de 40, 43 e 48. O meu máximo nos simulados foi 48, eu nunca tirei 49 nem 50 nos simulados que eles faziam nos domingos ali. Minha menor nota foi 43. Quando, tipo, eu errava bastante questões, assim, eu ficava bem mal de não estar pensando que eu não estava aprendendo, que eu não tinha capacidade, sabe, de tu resolver aquilo ali. Só que o que tu tem que manter é na perseverança, né, resiliência. Tu tem que perceber que aquilo ali é uma etapa do processo. Não é porque tu vai ver um obstáculo, primeiramente errando as questões, que isso é normal de acontecer. O pessoal vai errar questões inicialmente por causa que tu tá pegando a matéria em si. Mas depois de um tempo, tu vai evoluindo bastante, tu vai vendo um padrão nas questões, tu vai conseguindo enxergar além delas. Tu vai conseguir resolver muito mais facilmente. Por isso que quando tu vê uns obstáculos, ou até em outros casos, tipo, alguém te desmotivando, falando pra te desistir, que tu não tem capacidade, ou algo do gênero,
Ou também tentando ter, por exemplo, desviar do teu objetivo. Como a pessoa tá lá estudando seguidamente, 4 horas, 5 horas, o máximo que tu puder por dia, que é a minha dica que eu dou, estuda o máximo que tu puder, todos os dias, sem parar, né? No caso, domingo, sábado, feriado, aproveita e estuda mais ainda nos feriados quando tu tem alguma folga. E nisso, tu tem que sempre perseverar quando alguém, por exemplo, te chama pra sair. Tá lá estudando no papiro, lá, firme, fazendo questões, revisando matéria, e tu tem que fechar o edital, digamos. Aí o cara te chama pra sair e tenta te convencer, né? Às vezes isso é um problema pra ti. Alguém não tá vendo o que tu quer, o teu objetivo, e não tá te incentivando, tá te desviando dos teus objetivos. Às vezes tu tem que até perceber esse tipo de coisa com amizades, etc. E pra não ter desviado do teu foco. Eu acho que o meu método de estudo, não sei se era muito eficiente, porque eu estudava bastante, né? Bastante horas por dia, assim. Só que eu não tinha método, né? Eu só pegava a matéria e dali, né? Eu seguia olhando, lendo PDF, vendo vídeo, mas é uma coisa que funcionou pra mim. Eu não ficava, tipo, assistindo no YouTube como estudar ou incentivo para estudar. Não, eu sentava e estudava. Sem esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, uma coisa que é importante, que eu acho que pode ter me ajudado bastante, é tu ter cronograma. Tu ter disponibilizado teus horários ali certinho cada dia. Tipo, o dia de revisão de português, o dia de estudar matemática, inglês, os dias certinhos, toda semana regrada ali, para te não ter perder no conteúdo e tu ter uma organização para ver, tipo, se tu tá estudando todas as matérias, uma quantidade suficiente para aquele teu nível de conhecimento. Por exemplo, se tu sabe mais matemática em si e sabe menos português, então tu vai estudar mais português e menos matemática, isso eu fazia. Tipo, se tu sabe pouco inglês e mais literatura, estuda mais inglês, deixa a literatura um pouco. Estuda menos, no caso, não deixa de estudar nunca, né? Porque o cérebro acaba esquecendo se tu não revisa. Cara, por exemplo, eu já falei, né, que no Estratégia tem as salas VIPs com psicológico. Tem psicólogas que te ajudam nessa parte pra te não perder teu foco, tua motivação, ou até mesmo te indicar como tu vai dormir melhor, tuas horas de sono, porque muita gente acaba dormindo menos do que deve e se sentindo mal depois ao longo do dia. Tipo, tenta dormir menos pra ter uma carga horária maior de estudo. Às vezes isso prejudica, acaba prejudicando em vez de ajudar. Aí cada um tem que conhecer seu relógio biológico ali, etc. E isso as psicólogas ajudam muito, na estratégia que eles têm. E fora isso, os professores sempre estão ali motivando. A cada final de aula eles nos incentivam a continuar o estudo. Dão umas frases de efeito bem legais ali que deixa o cara firme no propósito. Tipo, as aulas do professor Ismael, as últimas revisões, ele falou sobre a trajetória dele, né, que ele foi paraquedista, né, e que ele não desistia dos objetivos dele, tipo, corria 10 quilômetros a cada dia, toda noite ele corria 10 quilômetros, isso tipo, me incentivou bastante a ver que o cara não pode desistir embora haja percalços, né, dificuldades, e isso me marcou. É uma alegria, né, porque eu estudei um ano, né, um ano inteiro e alguns meses, estudando todo dia, não parei nem um dia pra descansar, tipo, alguns dias, obviamente, eu estudava menos que outros, mas nunca deixei um dia sem estudar nessa época. Eu comecei ano passado, em 2022, e segui até o dia da prova estudando, sem parar um dia. E não é fácil, né, o cara, tipo, estudar todos os dias, às vezes o cara tá cansado, tá meio que com sono aí, mas segue firme. E na hora que tu vê lá o resultado de todo o teu esforço mental, físico também, é uma alegria muito grande, né? O cara fica muito feliz. Eu não tinha muito tempo livre, né? Porque o tempo livre que eu tinha, eu estudava, né? Eu tava no segundo ano do ensino médio e esse ano, terceiro ano do ensino médio, ainda não terminei até. E no tempo que eu ficava, por exemplo, na escola, quando um professor, por exemplo, estava no intervalo, eu ficava fazendo questão de matemática. E eu gostava, né? Eu gostava disso. É como se fosse uma folga para mim fazer questão de matemática. Porque eu peguei gosto pela coisa, né? De tanto resolver ali, eu ficava feliz resolvendo. Buscando sempre melhorar, buscava questões mais difíceis que o normal, etc. Tipo, se eu não conseguia fazer, eu ficava meio triste, mas aí eu, tipo, via a resolução do exercício e aprendi aquilo. Isso me deixava bem feliz. É meio que minha folga, né, no caso. Ele seria a ponte que vai te ligar
a tua carreira. Porque, primeiramente, tu vai ter o teu objetivo, a tua meta, teu foco. Ali tu já vai ter toda aquela vontade, que é o princípio que tu tem que ter. Só que tem um caminho. E esse caminho pode ser difícil, muito mais difícil que o normal, e pode ser facilitado com estratégia. Aí, no caso, a estratégia seria a ponte que vai facilitar essa ultrapassagem, né, desse rio, no caso, seria. Essencial, essencial, preparação ali. A minha mãe sempre, principalmente a minha mãe, né, que sempre estava junto ali comigo, me ajudando, etc. É essencial a família nesse caso. Os professores que se destacaram, no meu ver, foi o professor Ismael e a professora Priscila. Embora todos os professores tenham aulas completíssimas, eles, para mim, na minha preparação, foram diferentes, porque o professor Ismael, em matemática, ali, me ajudou bastante em diversos conceitos. A professora Priscila também abriu meus olhos para diversos conceitos ali em geografia que eu não tinha antes. E eu achei que se destacaram, no meu ver. Me surpreendeu a estrutura que eles têm aqui e fora isso, a humanidade que eles têm no tratamento com os alunos, né? É fora do comum isso, que, tipo, é uma coisa bem amigável, assim, humana. Não é uma coisa seca, que, tipo, tu vê que tem sentimento ali nesse contato. E também o suporte que eles se dão, né? Hotel, essas coisas, assim, que é fora do normal. A mensagem que eu deixo é que não desistam dos objetivos. Se tu tem um objetivo principal ali, tu segue nele, embora haja percalços, e que se esse objetivo é atingir uma carreira, principalmente militar, né, que é o nosso caso aqui, comprem uma estratégia, porque isso vai ajudar muito vocês. No caso, se eu tivesse pegado ele mais cedo, eu acho que daria para chegar nas 50 questões, no caso, acertar 50 questões. Eu peguei ele no meio do caminho ali, mas já ajudou muito. Porque a estratégia ele vai ajudar demais vocês e principalmente não desistam dos sonhos de vocês, que vocês têm.